Passamos a palavra, então, ao vereador Alex Neck. Presidente, colegas vereadores, população que se faz presente no plenário. Primeiro, dizer ao amigo que se pronunciou que nós estamos há muito tempo trabalhando a questão da habitação na cidade. Eu, pessoalmente, acompanho várias ocupações na nossa cidade e, assim como vários colegas aqui, também acompanho buscando auxiliar na conquista da casa própria, que é aquilo que todos vocês querem. Infelizmente, o momento nem sempre é o momento mais favorável para isso, mas nós estamos acompanhando a situação das famílias e pretendemos e estamos colaborando para que essa situação possa chegar a um bom termo para todos, para quem está lá, que precisa de casa, que precisa de dignidade, precisa ter um local para viver. Então, nós estamos sendo solidários e estamos acompanhando essa situação, sim. Segundo, queria me dirigir ao colega vereador Paulo Pontual, com a maior tranquilidade, colega. Sei do seu passado e da sua luta para chegar onde chegou. Mas a minha fala não foi no sentido de desmerecer a sua vida. Foi no sentido de lhe recordar que o senhor teve oportunidade. E as pessoas que vêm para Passo Fundo, sendo elas nacionais, passofundenses, gaúchas ou estrangeiras, precisam de oportunidade. E é isso que nós queremos. Coerência é defender oportunidade ao ser humano, independente da sua nacionalidade. Que uma cidade como Passo Fundo, que cresce e se desenvolve, precisa olhar para todos com carinho, abrindo oportunidades para a população. É isso que a população de Passo Fundo tem como marca, a marca da hospitalidade e do reconhecimento do direito de todos. E é isso que eu queria que Vossa Excelência, quando se dirige a esses trabalhadores que estão aqui na cidade, que estão procurando, vereador Tassi, uma oportunidade de vida, sejam tratados com o respeito que merecem. Segundo, dizer que essa sua fala relacionada ao ex-deputado federal Aldo Rebelo, ex-ministro, conhecido pela nação brasileira, vai ser esclarecida logo mais aí à frente. Até porque o denunciante é um ex-deputado, tesoureiro do PP, cassado quando o presidente da Câmara Federal era Aldo Rebelo. Passamos ao espaço de líder da oposição, que será exercido pelo vereador Sidney Ávila. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que prestigia a sessão aqui hoje, eu venho aqui em nome da liderança da oposição, agradecendo ao vereador Rui, em ceder esse espaço como vice-presidente, para fazer referência a essa manifestação de direito desses moradores que se mudaram. Se mudaram do bairro São Luís Gonzaga para o pátio da prefeitura. E está mais gente se mudando para cá. Parque do Sol, Morada do Sol, também estão com uma situação, Moisés, é Moisés seu nome, né? Que estão se mudando aqui para o pátio da prefeitura. Porque daqui uns dias já sai a ordem de despejo lá também. Então, pessoal, é preocupante quando vemos uma gestão do prefeito Luciano Azevedo que não se preocupa em projeto habitacional, vereador Patucci. 4º ano de mandato e nenhum projeto habitacional desenvolvido no mandato do prefeito Luciano Azevedo em Passo Fundo. Quantos moradores dessas áreas de invasão votaram no prefeito Luciano Azevedo? Quantos dos senhores que foram lá na urna e colocaram o voto lá? E agora vem jogar sobre essa casa a responsabilidade
de buscar casa para essa gente que precisam, que nós, vereadores, estamos aqui ao lado dos senhores. Não estamos contra ninguém, porque é um direito básico. Mas, infelizmente, o problema não é do vereador. Quem tem que resolver o problema é o prefeito da cidade. Ele é o gestor, ele é o mandatário do município. Então, não é jogar, como anda aí esse desgaste político nacional, essa roubalheira desses partidos de esquerda, que o PCdoB é um deles. É uma vergonha nós chegarmos a um patamar de receber um reflexo aqui nessa casa, do desgaste nacional, do que vimos na mídia todo dia. Mas essa casa é limpa, essa casa é transparente, essa casa é exemplo para o Brasil. O Fantástico nem um dia correu atrás de vereador e não teve nenhum vereador dessa casa correndo do Fantástico. Não tivemos. Andamos na rua de cabeça erguida, com as mãos limpas do trabalho que fizemos. Agora, senhores, a cobrança tem que ser feita ali na outra casa. Ali está o poder na mão de trazer projetos habitacionais. Vocês sabem quantas indústrias fechou nesses 3 anos e meio de governo Luciano e Juliano? Mais de 2.000 empresas fecharam em Passo Fundo. Só o ano passado, 1.011 empresas fechou na nossa cidade. Esse é o resultado que nós estamos vivendo aí. À frente da prefeitura, sendo ocupada por moradores que não têm onde morar. Vereador Rui, 1 mês para sair das suas casinhas. Eu tive ontem lá no Parque do Sol e me comovi com a situação daquelas famílias que estão ali numa iminência de ser desalojado. E aí olhamos o executivo que não está fazendo nada, não está preocupado com a situação dos senhores. Então, jogar a responsabilidade sobre essa casa não é verdadeiro, não é o melhor caminho, senhores. Nós estamos ao lado de vocês. Essa casa abriu as portas para recebê-los, para vocês pegarem aqui condições mínimas. Parabenizo o vereador Patucci por abrir esse parlamento, disponibilizar o sanitário, disponibilizar água para o chimarrão, água para tomar, e esse parlamento está dando exemplo. Agora, a outra casa ali não está fazendo nada. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada na comunicação, bancada do PSB. PSB, vereador Wilson Liu. Senhor presidente, vereadora Cláudia, nós estivemos hoje reunidos como SEBS, né, vereadora Cláudia, foi uma reunião, o vereador Alex participou também como convidado e como interessado nas demandas que nós tínhamos, vereador João Pedro, e nós recebemos hoje como SEBS e a Câmara de Vereadores, né, vereador Rufa, ela é sempre o espaço onde os problemas eles vão se encontrando e os anseios também, como o anseio justo de vocês da moradia também eclode aqui, aparece aqui, e o desabafo que o Moisés fazia é perfeitamente compreensível. Assim, nós recebíamos hoje os agentes de saúde e os agentes de endemia, presidente, e eles trazem as suas reivindicações. Os agentes de endemia, eles fizeram, através de editá-lo, participaram de um processo de seleção, e eram em torno de 30 ou mais, muitos desistiram, hoje tem 19, vereador Lamer, e eles nos procuraram, está findando agora o espaço deles no final do ano,
e eles gostariam de ter a sua equiparação com os agentes de saúde, gostariam de ter também o vale alimentação e, portanto, todo esse processo de isonomia, visto que o trabalho tem o mesmo fim e altamente significativo para o município de Passo Fundo. E a reunião, inclusive, ficou quente em algum momento, porque isso é natural do conflito que se estabelece, assim como a comunidade traz, os vereadores também trazem, e cada vereador e a vereadora tem sua metodologia, sua forma de trazer e acolher e discutir e reencaminhar essas demandas. Mas foi interessante, vereador presidente, e eu gosto de trazer isso, porque isso demonstra a responsabilidade desta casa com o bem público, com o bem social. Porque aí são duas categorias que fazem absolutamente a diferença na vida das pessoas. Os agentes de saúde, inclusive, especialmente nas famílias mais vulneráveis, têm um destaque importante, os agentes de endemias têm um destaque importante. E aí foi interessante, ouvimos também o sindicato, ouvimos as pessoas, ouvimos os vereadores, aparadas as arestas, mas marcamos, presidente, para daqui 15 dias uma outra audiência, daí junto com o secretário da Saúde, junto com a Procuradoria do município, para nós esclarecermos imbróglios jurídicos que há e a possibilidade, especialmente nos agentes de endemia, se é possível só abrir espaço e completar o efetivo que falta, ou se isso não é possível, e aí todo um novo processo, e aí os 19 agentes teriam que participar também do processo, podendo estar dentro, sendo classificados ou não. Então, faço questão de trazer isso aqui, para que a comunidade também perceba a seriedade e a busca que a Câmara de Vereadores faz, no sentido de acolher e de reencaminhar as demandas que são peculiares e que são decisivas na vida e na qualidade de vida das pessoas. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos à próxima bancada do PPS. Vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar os 3 minutos de comunicação de vereador. Concedido, vereador. Eu vou falar 2 assuntos aqui, depois eu vou falar do assunto do pessoal que estão aqui na sessão, que estão acampados aí na frente também. Mas, senhor presidente, ontem à noite eu estive lá na faculdade João Paulo II, acompanhando no momento lá do lançamento do curso de Engenharia de Petróleo, na faculdade João Paulo II, em Passo Fundo, e prestei atenção, do Padre Wilson, da explanação do professor Romero, e até tive conhecimento um pouco mais da faculdade, que está se expandindo para Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, e daí até a gente pensando, né, para fazer um curso de engenharia de petróleo, aqui nós praticamente não temos petróleo aqui na nossa região, mas é um curso novo, um curso que a gente vê que tem futuro pela frente, que tem mercado, muito mercado, próximo, Porto Alegre, futuramente, já está sendo estudado aí algumas áreas, Pelotas, Rio Grande ali, que poderá ter petróleo, e tem um mercado muito grande, com certeza, no país. Vão ser jovens, estudantes, ser preparados, vereador Hernani, nessa função de engenheiros, essa engenharia, que com certeza vão sair profissionais aqui de Passo nesse curso e vão buscar o seu mercado de trabalho praticamente, por exemplo, fora de Passo Fundo. Vamos preparar jovens para trabalhar no país e fora do país. Então, eu quero cumprimentar muito o Romero, seus filhos que estão coordenando essa faculdade aí e que lançaram esse curso de engenharia do petróleo em Passo Fundo, que começa, o vestibular vai ser realizado dia 22 de julho e as inscrições estão abertas até dia 19 de julho. Então, os jovens estudantes aí que mudar um pouco de curso, né, que nós temos Passo Fundo, várias faculdades, temos a Universidade de Passo Fundo, duas faculdades aqui, curso de Direito, Medicina, Odonto, Engenharia, Administração, enfim, e esse é um curso novo que essa faculdade João Paulo II, com sua direção, lança em Passo Fundo. Então, quero cumprimentar ao Romero, aos professores e, enfim, a todos que enganjaram-se neste projeto. Bom, senhor presidente, na verdade,
Quero dizer ao Moisés, não sei se ele está aí ainda, se ele saiu, mas eu acho assim, eu estou muito preocupado com essa situação dessa ocupação. Que, na verdade, a gente tem conversado com algumas famílias, colegas vereadores, que investiram lá 5, 6, 7 mil nas suas casas, né? E agora estão nessa situação de serem despejados, suas casas serem destruídas. E não tem onde colocar essas casas, esse material que eles adquiriram. É uma situação muito complicada, né? Porque praticamente são várias famílias que estão lá e que estão aqui na frente também. E a gente sabe que através do executivo vai ser muito difícil, porque recursos para comprar o terreno não tem, mas eu acho que a participação da Câmara de Vereadores, agora vou pedir para o presidente, já falei com ele antes, para que o presidente receba aí uma comissão, Moisés, mais alguns aí, para quem sabe, o presidente, através da mesa diretora, junto com mais alguns vereadores, junto com vocês, abrir essas negociações, um membro do executivo também participar junto, negociar junto com o proprietário do imóvel lá para prorrogar, cancelar essas ocupações, dar mais um tempo, e a saída que eu vejo é negociar, e esse grupo, quem sabe, através de nós aqui da casa, que nós precisamos fazer, é ajudar a abrir essa negociação, quem sabe, convencer o proprietário que venda os terrenos para vocês, com condições que vocês possam pagar lá adiante, e o executivo, daí o que vai fazer? Vai lá, vai medir os terrenos, vai abrir as ruas, vai futuramente colocar luz, água. A saída que a gente vê é uma coisa difícil, mas não é possível. Eu acho que o diálogo não pode, né, sempre ser esgotado, porque não é só, se fosse só famílias adultos que estivessem lá, mas são crianças. E também uma coisa que sempre me preocupa, e agora eu digo para vocês também, que na verdade essas questões de ocupação, eu não sei porque eu não tenho assim participado junto lá, mas que as pessoas os líderes que pensam em ocupar aquela área, eles têm que orientar também as pessoas para não fazer esses investimentos que vocês fizeram, porque vocês fizeram um investimento lá acreditando que eles tinham grande possibilidade de ficarem lá. Então, também essas pessoas têm que saber que estão também jogando umas pessoas humildes, famílias que estão lá, de repente morando com o pai e com a mãe lá com dificuldade, e verem uma saída para ir lá na ocupação, com certeza que vão ficar lá. Então, também tem que ver por trás disso, quem está por trás disso, que faz esse incentivo de fazer as pessoas fazerem isso. Eu, lamentável, estou preocupado com vocês. Eu fui ali, colegas vereadores, conversei com alguns ali ontem à tarde, hoje de manhã, e tem muitas pessoas que eu conheço ali. Famílias trabalhadoras, pessoas que são do bem, que querem ter sua casa. Mas eu acho sim que nós temos que ver tudo isso de agora em diante. Porque tem muita gente por trás, porque eu tenho certeza que se dissesse para eles, nós vamos ocupar, vamos pegar um pedaço dos terrenos, vamos fazer um investimento pequeno lá e vamos aguardar e vamos tentar reivindicar isso aqui. Agora, investimento que foi feito lá, com casas boas lá, eu recebi um casal, o Ademir e a esposa dele aqui, segunda-feira, e fizeram uma casa, eu gastei 7 mil reais lá, e agora? Né? São trabalhadores que ganham salário mínimo, que ganham, né, chega o fim do mês para, com o mínimo, comprar a sua alimentação para a família e para os filhos. Então, o presidente, sugiro que... Obrigado, vereador. Passamos agora à próxima bancada na comunicação, bancada do PTB. Antes do vereador Tássio ocupar a tribuna, eu quero dizer que vamos acolher a sugestão, em nome da mesa diretora, a sugestão do vereador Pedro Danelli. Então, logo encerrarmos a nossa sessão, nós queremos conversar com algum grupo dos moradores, em conjunto com os vereadores Isamar e Rui Lorenzato, que eu sei que tem acompanhado essa situação, para que nós possamos chegar num denominador ou num entendimento com a Prefeitura de Passo Fundo e os demais órgãos que estão envolvidos nesse processo de desocupação da área. Mais uma vez, eu ressalto que a Câmara de Vereadores tem, sim, se preocupado com essas questões habitacionais de Passo Fundo, e essa legislatura tem feito um trabalho de excelência nesse sentido. Antes de passar a palavra ao vereador Tássio, eu quero aqui registrar a presença do nosso querido amigo, presidente da Associação dos Senegaleses de Passo Fundo, o Mamour Nidjai. Seja bem-vindo à Câmara de Vereadores, que já é uma figura presente, já nos visitou em mais de 2 oportunidades. Então, mais uma vez, nós queremos registrar e agradecer pela participação de todos os senhores aqui na nossa comunidade de Passo Fundo. Sejam bem-vindos em nome da Câmara de Vereadores. Vereador Tássio, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores,
Pode também contar, senhor presidente, com esse vereador e com o PTB nessa discussão, que nós também estamos sempre interessados nessa questão de terra, nessa questão de moradia e principalmente na questão do bem-estar da comunidade de Passo Fundo. O que me traz a essa tribuna, senhor presidente, é que na internet esses dias eu vi nas pessoas com necessidades especiais uma bicicleta, vereador João Pedro, onde a parte da frente dela é adaptada para cadeirante, para crianças que têm necessidades especiais. Eu acho que se encaixa perfeitamente, até eu pedi para o colega fazer a imagem, que se encaixa perfeitamente no nosso programa Passo Fundo Vai de Bici. Nós temos aí hoje 100% de bicicletas iguais. E eu acho que, de repente, porque o projeto já veio para amadurecer, para nós conversar e para aprimorar. Está ali o exemplo, então, senhores vereadores, essa bicicleta já existe no Brasil. Eu estou fazendo uma indicação, porque nesse primeiro processo eu não posso fazer um projeto de lei, vereador Leme, que 2%, então somente 2% das bicicletas sejam essas bicicletas adaptadas para essa comunidade deficiente físico. E num segundo momento, se o projeto for adiante, aumentar, o projeto de lei desta casa, daí sim oficializando, 2%, que é uma NBR, já prevê isso. Qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de lotação, qualquer tipo de... tem que ter no mínimo 2% destinado às pessoas com necessidades especiais. Eu acho que eu, como vereador, a Câmara, no universo dos 21 vereadores, está fazendo o papel de inclusão social, vereador Abeligrando. Então, fiz essa como indicação, mas eu quero contar com o apoio dos colegas, até nós conversar com o prefeito, para que seja implementado, vereadora Alana. E também esses dias nós aprovamos do vereador Alana as praças também adaptadas. Eu acho que nós, como legisladores, temos que ter essa sensibilidade e trazer essas pessoas que precisam realmente ser incluídas. Indicações e projetos que podem ter até pequenos, mas eles têm lá na frente, vereador Leme, são bem profundos. Então, vamos criar a cultura da bicicleta? Vamos, mas para todos, inclusive para aquelas pessoas que têm necessidades especiais. Então, ficaria o meu apelo para que os colegas participassem também desse momento e que todos nós pudéssemos abraçar essas bicicletas que vêm para Passo Fundo e que façam aí a inclusão social que nós tanto desejamos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos agora à bancada do Democratas. Bancada do Partido dos Trabalhadores. Vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, senhora vereador, demais vereadores, felizmente estou um pouco afônico devido à garganta, vereador Leme, a esses frios, mas quero lhe parabenizar pelo seu grande expediente. O senhor, que todos os seus grandes expedientes, o senhor vem aqui e traz realmente uma empresa, pelo menos representante de alguma empresa de Passo Fundo, mostrando o trabalho da empresa, o progresso das empresas, e é isso que nós temos que fazer, incentivar as nossas empresas. Parabéns. Senhor presidente, com relação a essas famílias, 150 famílias que estão ali na Chácara Bela Vista, que estão também aqui agora desesperadamente na frente da prefeitura, com essa iminência de despejo forçado, nós queríamos aqui, aproveitando esse momento, chamar a uma conversa ao Poder Judiciário de Passo Fundo, para que, quando envolve grandes famílias, número de famílias de pessoas que fazem ocupação numa área como essa da Chácara Bela Vista, e que lá estão há mais de um ano, que também na lide chamasse ao processo o poder público municipal, para que se discuta dentro do processo, porque é uma questão social. E o Estatuto da Terra, a finalidade do uso da terra nas cidades também se dá a moradia popular. Não é possível que se libere para especulação, e o poder público, que tem sim o dever de controlar isso, não tome participação. Então, quando o juiz que está com o processo deixa de lado essa questão social e entende, na letra fria da lei, de aplicar a sentença,
há um desespero muito grande dessas famílias, desse povo que está lá, trabalhadores, a maioria eu estive lá várias vezes, são pessoas que trabalham, saem de manhã, de madrugada, trabalham, mas com o salário às vezes não conseguem sustentar os filhos e também pagar aluguel, ou então adquirir no comércio normal do imóvel, a sua moradia. É preciso ter um subsídio, como Minha Casa Minha Vida. Aliás, vereadores vinham aqui criticar os partidos de esquerda, que não sei o que afundaram esse país, mas são os partidos de esquerda que fazem nesse país os levantes sociais, que trazem o subsídio. Nesses últimos 13 anos foram construídos mais de 4 milhões, 5 milhões de casas, que as pessoas pagam aí 30, 50 reais de prestação, isso eles podem pagar. Mas aí os partidos de direita não fazem isso. Então, esse é o nosso apelo e queremos sim que haja um entendimento dessa casa, com os vereadores, com a comissão dos moradores, para que haja uma interlocução com o poder público municipal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada na comunicação, bancada do PMDB. Vereador Paulo Neckel. Presidente, acrescenta, por favor, os 3 minutos de vereador. Concedido, vereador. Obrigado. Meu caro presidente Patucci, vereadora Cláudia, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente, famílias que nos acompanham pelo canal 16. Realmente essa questão da ocupação da Vila Isabel, ela preocupa a todos nós, 21 vereadores. Eu acho que o diálogo é a melhor coisa que pode acontecer no momento. E isso vai acontecer a partir desse movimento que a Câmara de Vereadores acaba de anunciar, onde quero, no final da reunião, um bate-papo com os senhores, né, para levar uma proposta ao senhor prefeito municipal. Senhoras e senhores, na segunda-feira passada, finalmente começou o Pacto Federativo, ou seja, o governo federal chamou todos os governadores dos estados do Brasil para sentarmos ao redor de uma mesa para achar uma solução, uma sobrevida de todos os estados da nação brasileira, que vem refletir diretamente, senhor presidente, meu caro padre Wilson, diretamente aqui no município de Passo Fundo e em todos os municípios do país. Este pequeno gesto é apenas, vereador João Pedro, vereador Grando, Hernani, meus parabéns pelo seu grande expediente, eu estava escutando. É o início daquilo que foi anunciado na segunda-feira. Não se admite negociar 40 milhões, pagar 200 milhões e estar devendo 400 milhões. Não, isso não tem como, não existe. Então, o que aconteceu? Segunda-feira. Alongamento do prazo das dívidas dos estados com a União por mais 20 anos. Suspensão do pagamento das parcelas mensais da dívida até o final do ano de 2016. Suspensão do pagamento das parcelas, já falei. Cobrança a partir de janeiro de 2017 de 5,55% do valor total da parcela, com aumento gradual de 5,55 pontos percentuais por 18 meses, até atingir os 100% do valor da parcela original. Alongamento por mais 10 anos, com 4 anos de carência, de 5 linhas de crédito junto ao BNDES. Pagamento da parcela cheia dos estados a partir de meados de 2018.
Inclusão dos estados da proposta enviada pelo governo ao Congresso sobre o teto dos gastos públicos. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o estado deixará de pagar cerca de 50 bilhões ao governo federal até 2018, por conta da renegociação de suas dívidas, sendo 20 bilhões somente este ano. Aí me vem na ideia que, durante a campanha para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, o atual governador Sartori, caso ele fosse eleito, ele queria, colegas vereadores, sentar com todos os partidos políticos e fazer um pacto para salvar, Marquinhos, o Estado do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, Dalalana. Porque tem partidos que parece que quanto pior, melhor. E o povo que paga a conta. Nós pagamos a conta. Né? Mas ele tinha razão, começou por Brasília, e agora tudo isso vai refletir aqui no estado do Rio Grande do Sul, Barbosa. Onde todos os partidos políticos estão vendo que o que foi feito, o que foi praticado agora na segunda-feira passada, é o mais correto, é o mais justo. Porque não se admite pagar juros da maneira como estava sendo pago, onde a maioria dos estados não tinham e não tem dinheiro para pagar sequer o salário dos servidores dos seus estados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos agora à próxima bancada, PSDB. Vai lá, Marquinhos. Vereador Marcos da Silva. Peço para que me acrescente os 3 minutos de comunicação de vereador, senhor presidente. Concedido, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, telespectadores da TV Câmara, funcionários da casa, senhores e senhoras presentes. Quero cumprimentar o vereador Hernani Leimer pelo seu grande expediente. Também avistei e quero cumprimentar em especial o meu sobrinho Lucas Bedin, que se faz presente na sessão plenária desta tarde. Então, quero, senhor presidente, começar minha fala com um questionamento que houve, que está acontecendo, sobre o PSDB Passo Fundo, colegas vereadores. Mas eu, particularmente, vereador Dalalana, sou bem transparente, vereador Tassi, no sentido de que eu e todos e todas as pessoas, vereador Alberi Grando, que fizeram suas filiações, vereador Renato Tchecker, fizeram dentro da legalidade, dentro dos prazos. Se aconteceu no primeiro momento que a gente não está bem a par da situação, colegas vereadores, é que o sistema não aceitou. Mas, independente disso ou não disso, quero deixar bem claro que eu e essas pessoas não fizemos, colegas vereadores, atos de corrupção de forma alguma. Estamos, sim, dentro da legalidade, dentro da lei, dentro do que o cartório eleitoral exige. Então, vamos aguardar o desfecho na próxima semana. Quero vir a essa tribuna, sim, e falar o que realmente aconteceu, que no primeiro momento a gente tem que aguardar um parecer, já entramos com as petições, para ver do cartório eleitoral o que procede e o que não procede. Mas quero deixar bem claro que meu mandato termina só dia 31 de dezembro, colegas vereadores, e que sim, eu vou concorrer à reeleição, porque eu tenho mandato que o povo me confiou e que eu estou fazendo com muito orgulho e com muita competência, senhor presidente. Então, eu vejo que esses questionamentos, tudo bem que é válido ou não válido, mas que esta pessoa vai continuar sendo a mesma pessoa,
vereador Padre Wilson, no sentido de que em momento algum da minha vida, colegas vereadores, eu estive com um penduricalho aqui, um penduricalho ali, muito pelo contrário. Trabalhei uma vida inteira e cheguei junto a esta casa, tá, com a confiança de pessoas de bem da nossa querida Passo Fundo. Então, com muito orgulho, estou aqui representando, não é de menos que hoje faço parte da mesa diretora, representando como vice-presidente. Tá? Tive medalhas do Instituto Tiradentes, de vereador, segundo vereador, medalha de prata, mais atuante do município, e medalha de bronze também como terceiro vereador mais atuante do município de Passo Fundo, comprovado em pesquisas. E não só eu me orgulho disso, mas tenho certeza que o meu eleitorado, as pessoas de bem de Passo Fundo, têm sim que se orgulhar de um trabalhador nato que faz parte desta Casa Legislativa. E dizer que quando fui convidado por essas pessoas para entrar na política, vereador João Pedro, eu aceitei o desafio, mas eu não aceitei o desafio nem por ambição, nem por status e nem por estar expondo colegas desta casa, muito pelo contrário. Então, quero aqui deixar bem claro que eu que entrei na política porque tenho certeza que posso sim contribuir e muito com pessoas que não tinham representatividade nesta casa. Com todo o respeito aos colegas vereadores, essas pessoas têm e continuarão tendo sim um representante que irá sempre defender as pessoas de bem, o bem coletivo, enfim, lutarei sim sempre pelo bem comum. Mas também, colegas vereadores, eu quero aqui nesta tribuna continuar o questionamento e a fala da nossa tão sonhada e esperada pista preferencial. Colegas vereadores, a gente vê, me desculpe, a imprensa escrita e falada, a gente vê omissão por parte da imprensa escrita e falada nesse sentido, que foi contratado uma equipe para o estudo da mobilidade urbana e rural e deu os apontamentos da necessidade, vereador Alberigrando, da implantação da pista preferencial. Eu peço para que me acrescente os 5 minutos de comunicação urgente, importante, líder, senhora presidenta. Vereador. Então, houve, na conclusão dos estudos, a necessidade, vereador Renato Checker, vereador Eduardo Pelicioli, da implantação da pista preferencial, não porque é de minha indicação que tem que acontecer. Ela tem que acontecer sim, porque é para o bem, para o progresso da nossa cidade de Passo Fundo. Junto a ela também tenho, colegas vereadores, a indicação de 3 passarelas, para que também contemple os pedestres. Então, eu não vejo muito comentário da nossa imprensa escrita e falada sobre o nosso trânsito de Passo Fundo. O nosso trânsito que não recebe investimentos, colegas vereadores, desde o final da década de 70, quando foi retirado os trilhos da 7 de setembro, vereador Renato Stecker. Então, hoje, nos dias de hoje, tem meia dúzia de seu bacana, eu uso o termo seu bacana, se gostarem, gostaram, e se não gostarem, deixe eles pensarem o que quiserem, senhora presidenta, que querem mandar na Avenida Brasil. E que nós não tivemos ainda, vereador Paulo Necchio, um prefeito, um gestor público, me desculpem os que passaram e os que estão, que tenham cabelo no peito, que não tenham medo de meia dúzia de dono de comércio da Avenida Brasil, porque senão nunca vai acontecer nada junto à nossa Avenida Brasil, que necessita e muito. Hoje é a Avenida Brasil, amanhã é a Presidente Vargas. Então, eu não vejo investimentos no trânsito de Passo Fundo. O
que a gente vê é meia dúzia de penduricalho ali de semáforos, um trânsito maquiado, como eu já comentei aqui nesta tribuna, colegas vereadores. E muitos falam e já falaram da licitação do nosso transporte público, transporte coletivo. É simples. Primeiramente, colegas vereadores, tem que sim investir no nosso trânsito, vereador Rui, para com que isso aconteça. A licitação do transporte público. Hoje, ainda em meu gabinete, recebi trabalhadores do transporte coletivo da nossa Codepas, uma empresa sucateada, uma empresa que até o momento não está recebendo as devidas manutenções que têm que ser feitas nos coletivos, e quem paga com isso é a população. Uma tarifa que me questionaram muitas vezes em meu gabinete, que se você for, vou dar um exemplo para vocês, um prestador de serviço, Padre Wilson, e se deslocar, não muito, 8 vezes por dia, usando o transporte coletivo de Passo Fundo, é gasto mais de um salário mínimo por mês com o transporte. Mas quem paga isso é a população, é a pessoa que precisou da prestação de serviço, vereador Rui. Então, não adianta nós virmos aqui e falarmos, mas não fazermos as coisas acontecerem. Nós somos representantes legítimos de quem? Do nosso povo, das nossas pessoas do dia a dia, pessoas de bem, que pagam os nossos salários, vereador Padre Wilson, que geram imposto para pagar o CC, o secretário, enfim, o funcionalismo no geral, e não tem retorno nenhum. Então, bem tranquilo. Eu tenho meu grande expediente no dia 13 de julho, colegas vereadores. E no meu grande expediente, vereador Rufa, eu terei sim bastante tempo para explanar e para dizer o que está acontecendo com o nosso transporte coletivo de Passo Fundo. Transporte coletivo antiguado por falta de investimentos no nosso trânsito, vereador Alberigrando. Então, doem quem doer, a verdade tem que ser dita. Então, senhora presidenta, quero deixar bem claro aqui que eu estou aqui, sim, representando a população, o nosso povo de bem, que não tem retorno nenhum de imposto, que ele se submete a pagar no nosso dia a dia. Então, quero deixar aqui bem claro que enquanto eu estiver representando a população de bem de Passo Fundo, estarei sempre, sim, vereador Alex, aqui nesta tribuna, cobrando as devidas necessidades da nossa população. Obrigado, senhora presidenta. Obrigado, vereador. Ainda na comunicação de líderes, a última bancada escrita, a bancada do PDT. Para uso da tribuna, vereador Márcio Patucci. Senhora presidenta, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectadores do canal 16, senhores que estão acompanhando a nossa sessão e que passam por uma dificuldade, e essa casa tem essa percepção. Então, quero aqui, mais uma vez, renovar. Eu não me lembro o nome do amigo que falou ali, o Moisés. Eu quero aqui atender uma sugestão do vereador Pedanelli, e quando nós encerrarmos a nossa sessão, nós vamos receber uma comitiva dos senhores aí, para que essa casa possa, mais uma vez, estar acompanhando essa situação que a gente sabe que é preocupante, ela é delicada, e que tem essa questão social, que é a habitação, o direito à moradia, e nós entendemos que é justo alguma resolução, alguma resposta por parte, não só do Poder Executivo, mas nós queremos estar junto com vocês, entendendo esse pleito, e como já foi dito aqui pelo vereador Sidney Ávila, acho que me antecedeu aqui, que essa casa, sim, tem dado condições, inclusive condições para vocês utilizarem nossos espaços, nossos banheiros,
com água, porque nós entendemos que não é o lugar de vocês lá fora, não é não. O lugar de vocês são em habitações, são em projetos que a prefeitura, porventura, tenha que fazer e não faz. E não faz. Quero te contar uma história. Em 2005, eu era procurador da prefeitura, houve uma ocupação lá no bairro Záquia. Mais de 150 famílias ocuparam uma área que pertencia à Corsã. À época, o prefeito era o prefeito Ayrton Dipp, secretário de Habitação Tadeu Karzeski. Nós fomos, em conjunto com a Procuradoria do Estado, tomar algumas providências em relação àquelas mais de 150 famílias que tinham ocupado aquela área. E ao invés de nós retirarmos as pessoas que estavam lá, o que o prefeito Dipp fez? Comprou a área da Corsã, loteou a área, colocou água, colocou luz e disse, bom, agora é com vocês. Construam as casas, façam as habitações. Eu quero 5 minutos do PDT, presidente. Concedido, Construam vereador. as casas, façam as habitações, porque a parte da prefeitura nós já fizemos. Era um pouquinho assim de dignidade, mas era o que era possível para aquele momento. Com certeza, encaixar num programa social com habitações de lote mínimo, com uma casa construída, ou até mesmo os projetos do PAR, seria o ideal naquele momento. Mas a solução imediata foi comprar a área, fazer os lotes mínimos e dizer às pessoas, fiquem aqui. Teve assistência social, eu fui por diversas vezes, o juiz era o doutor Luiz Cristiano, que esteve lá, os promotores também estiveram acompanhando, porque foi a forma mais pacífica que a administração do prefeito Dipp teve naquele caso. Poderíamos sim ter enfrentado na justiça e dito, não, tirem-nos daqui. Tirem todos daqui. Mas o compromisso do gestor Ayrton Dipp foi diferente. Foi diferente. Então, eu quero dizer para vocês que eu tive essa experiência, participei daquela situação do bairro Záquia, que era uma área ocupada desculpa, eu falei Corsã, mas era Coab, da antiga Coab, né? Errei aqui, da antiga Coab, mas que teve um fim desejado. As famílias permaneceram, as pessoas tiveram um pouquinho mais de dignidade, porque a gente sabe que a casa é o maior e o melhor abrigo que se tem para as pessoas terem conforto, terem assistência e, como eu disse, terem dignidade. Então, eu quero aqui, como presidente dessa casa, dizer que estaremos acompanhando tão logo a nossa sessão encerrar. Queremos aqui que você, Moisés, possa organizar um grupo de 5 ou 6 pessoas e que nós vamos recebê-los, sim, com a maior tranquilidade, vamos conversar, vamos dialogar e vamos ver aquilo que é possível. O que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer. Mas eu quero que vocês entendam que os vereadores têm um pouquinho de limitação. Se nós pudéssemos dizer, não, vamos ficar lá, vamos desapropriar, mas a nossa função não é essa, é a função do executivo, é a função do prefeito, função do secretário de habitação. Então, eu quero aqui até pedir desculpas que tive que te interromper, mas é que nós temos alguma organização, eu peço que vocês entendam, mas essa casa aqui, e eu quero dizer para ti, quando eu assumi, a casa é do povo. O povo é soberano nas decisões aqui. Então, eu quero dizer isso, e tão logo encerrar a nossa sessão, nós vamos conversar, tá bom? Então, eu quero agradecer e quero continuar no assunto do vereador Marcos, que falou aqui do trânsito, dizer que não houve investimento no trânsito, a não ser na década de 70. Eu acho que eu quero fazer uma correção na sua fala, houve sim. O prefeito Ayrton Dipp, através dos recursos do Banco Interamericano, do BID, investiu no anel viário, que não é fazer ponte, que não é abrir estrada, é justamente direcionar o trânsito sobre ruas que existem em Passo Fundo, com pavimentação e sinalização adequada, vereador Marcos. A ligação de bairros importantes da cidade, como, por exemplo, aqui da nossa Petrópolis, a São Cristóvão. Nós vamos lá do Boqueirão a Vera Cruz e do Boqueirão até a São Cristóvão. Então, foram essas ligações, dezenas, centenas de ruas pavimentadas e que melhoram sim com muita condição o trânsito da cidade.
Claro que se projeta fazer obras, viadutos, trincheiras, colocar muitas vezes muito dinheiro para pequenas obras e que não vão ter um resultado mais efetivo, mas essa foi a contribuição, sim, da administração do prefeito Adip. E eu falo isso porque fui secretário de Segurança Pública e participei, enquanto gestor do trânsito, dessa organização, desses novos espaços de deslocamento, e digo que, se não fossem essas obras, hoje, o trânsito de Passo Fundo estaria muito pior, vereador, muito pior, porque nós não vimos, nos últimos anos, sim, alguma medida efetiva, a não ser a colocação de sinaleiras aí em Passo Fundo, que foi algo meio que disseminado aí nos últimos tempos. Pois não, vereador? Bem rapidinho, vereador, concordo plenamente com sua fala, mas quero deixar bem claro para a nossa população e a população passofundense que usa o nosso trânsito do dia a dia, sabe muito bem disso. O nosso trânsito foi gasto com maquiagem, sinaleiras e tranqueiras. Me desculpe o tom da palavra, mas é bem esse, tranqueiras e o nosso trânsito está maquiado. Obrigado, vereador. Mas imagine o senhor se não tivesse esses asfaltos e essas sinalizações, como estaria? Eu discordo em relação a essa maquiagem que o senhor fala, que eu entendo que é um pouquinho um tom pejorativo, mas assim, o trânsito faz isso, tem que botar tinta, tem que pintar, tem que botar placa, tem que dizer, tem que sinalizar, tem que botar a sinaleira também, os controladores eletrônicos, mas a gente sabe que isso não é tudo. Tem que ter obra também, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de líderes, passamos para a comunicação de vereadores. Primeiro, vereador inscrito, Rui Lorenzato. Senhora presidente, nossa saudação a Vossa Excelência, colegas vereadores, nossa saudação aqui à comunidade aqui presente, da Chácara Bela Vista, nossa saudação aos moradores que estão nessa luta diária importante. Eu quero depois fazer uma fala sobre isso, mas nesse espaço de 3 minutos, colegas vereadores, eu quero fazer uma fala mais global, que é no sentido da grande preocupação que nós temos a nível de país. Está em grande discussão o desmonte após o golpe que se teve, o golpe pró-impeachment da Dilma. Então, aí começou o grande caminho do desmonte do nosso país. E está aí o desmonte, questão das leis trabalhistas, questão do SUS, da Previdência, o desmonte também da Previdência. E quanto a isso, eu queria dizer um debate importante que nós estamos provocando, para que venha um senador Paim, venha em Passo Fundo, para fazer uma grande discussão a nível da grande região do nosso município de Passo Fundo aqui, para discutir sobre o desmonte da Previdência, que não é pouca coisa e que é muito preocupante mesmo. Então, a ideia de trazer o senador aqui para nós discutir ampliadamente sobre o Pontes para o Futuro e o grande desmonte que o PMDB a nível nacional está fazendo, aqui no estado nem se conta, para realmente sucatear tudo que foi construído até agora e que deveria ser melhorado. A Previdência está aí para ser acabada, ou seja, começando pelas aposentadorias, aonde nós temos que trabalhar mais anos, mais tempo, para conseguir chegar a se aposentar. Estão falando aí em 65 anos, idade mínima de aposentadoria, que é a reforma aí do Pontes para o Futuro do PMDB, que não podemos deixar de dizer, essa grande preocupação que está aí também. E uma outra regra do presidente Temer, que é reduzir realmente o ganho do salário dos aposentados num percentual que chega a 40%. Você que está aposentado vai estar ganhando muito adiante aí, 40% a menos. Essa é a proposta do Pontes para o Futuro do nosso presidente da República, Michel Temer, em exercício. Então, são grandes preocupações que se tem, sem dizer aí o desmonte dos direitos trabalhistas, do SUS,
da DRU, que é a desvinculação da receita da União, ou seja, o percentual que hoje é garantido, percentual para a saúde e percentual para a educação, acaba, que é desvincula, não limita, não garante esses investimentos. Obrigado, vereador. Próximo inscrito na comunicação, vereador Renato Orlando Checker. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Quero, em nome do Moisés, cumprimentar todos os moradores que estão aqui na sessão. Não concordo com algumas palavras atingindo os vereadores aqui nessa casa, mas entendo o desabafo do Moisés. Na hora do calor saem algumas palavras inadequadas, mas entendo o desabafo. Sejam muito bem-vindos aqui nessa casa e somos muito solidários e fizemos de tudo para deixar vocês numa posição bem favorável. Mas quero vir aqui nesta tarde de hoje para falar de uma indicação que nós fizemos já há 2 anos atrás e não fomos contemplados ainda. Renovamos agora, Padre Wilson, uma indicação que todo o interior seja feito um calçamento, uma continuidade. Há 2 anos atrás, fizemos em conjunto, eu, o Padre Wilson e o vereador Rufa. Aí, essa vez, optamos, vereador Rufa, para nós fazer uma indicação, a mesma, na verdade, só diminuir um pouco a metragem da bancada, né, do PSB. Aí, essa vez, fizemos eu, o Padre Wilson e o Gleison, mas com certeza vamos ter o apoio de todos os colegas vereadores aqui, porque o interior não é só até um determinado lugar, o interior tem que ser visto ao todo. Começa aqui e termina lá, então nós temos que devagarinho ir calçando o interior com paralelepípedo. Por que paralelepípedo? Uma que é 2 ou 3 vezes mais barato do que o asfalto. Um paralelepípedo dura uma eternidade. A manutenção é mais prática. Nós temos aqui mais de 15 a 20 pedreiras, 15 a 20 pedreiras no nosso município, alguma desativada porque não tem comércio mais por paralelepípedo. Pedreiros que tiram pedras aqui, que trabalham aqui, estão indo para outras cidades porque não tem mais o comércio aqui como tinha antigamente. E no interiores aí ao redor, na cidade de Passo Fundo, cidadezinha, ainda fazem bastante calçamento. Então a gente está fazendo essa indicação novamente para o nosso prefeito, que seja feito 3.000 metros de calçamentos por mês. Daqui 15, 20 anos, Padre Wilson, vereador Rufa, vereador Pricioli, o interior nosso pode estar quase todo calçado. Claro que tem que ser um calçamento de primeira qualidade. Não é calçamento que a gente vê aí tudo esburaqueado, que atira uma pedra em cima da terra. Então vai ter uma fiscalização em cima disso. Nós vamos trazer os nossos pedreiros de volta para a nossa cidade. Vamos fortalecer os nossos comerciantes, os nossos empresários, que infelizmente não tem o trabalho aqui na nossa própria cidade. E quero parabenizar aqui ao Esporte Clube Passo Fundo, que agora está na diretoria do Evandro Zandonato. A semana passada ficou como presidente do clube. Também quero agradecer a todo o trabalho do seu Silvino Ferrão, do nosso Esporte Clube Passo Fundo, que levou o nosso Passo Fundo nas alturas, na primeira divisão. E sucesso para o Evandro Zandonato, Padre Wilson, que continue esse trabalho do ex-presidente, que é o seu Silvino Ferrão. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Patrick Cavalcante. Senhor presidente, comunidade que nos prestigia, colegas vereadores, quero aqui, senhor presidente, inicialmente, juntamente com os demais colegas, trazer o apoio à comunidade da ocupação ali da Vila Isabel, da Rua Princesa Isabel, mais específico, o vereador Paulo Neck. Escutei hoje uma entrevista do secretário, vereador Gleison, de Habitação, Martins, se não me falha a memória, né, vereador Padre Wilson, a qual relatava de que o município não era réu neste processo, que é com uma iniciativa privada, né, e com os moradores, mas pedia de que então que o município fosse encaminhado um ofício, um documento,
para que o município, então, fosse intimado e que, então, pudesse conversar, entrar no processo, né, vereador Alex? E que pudesse, então, dialogar com o proprietário da área, com a comunidade. Esperamos que haja uma resposta positiva a favor da comunidade, que haja um bom senso entre o empresário, o proprietário da área, que possa querer vender o espaço, vender a área, e que possamos, então, juntamente com a população, que ali precisa da habitação, que precisamos com a administração, que possam resolver, vereador Schneidler. Acho que isso é um consenso dos 21 vereadores desta casa. Mas também quero destacar, senhoras e senhores, um grande encontro do partido que tivemos na segunda-feira após a nossa sessão desta casa, vereador Alex, aonde reunimos os nossos pré-candidatos e pudemos então ouvir com eles as demandas, né, a expectativa do processo que se aproxima, aonde o partido, através do nosso presidente Christian Tans, apresentou aos pré-candidatos a vereadores do Democratas a sua nominata completa de candidatos. Teremos aí os 32 candidatos para concorrer ao pleito, aonde foi apresentado aos candidatos a assessoria jurídica, quem vai cuidar de todo o processo eleitoral. Foi apresentado também aos nossos pré-candidatos, vereador Alberi Grando, o contador, que vai fazer a contabilidade, e é uma referência muito forte. E aqui eu quero trazer aos colegas vereadores, aos pré-candidatos que aqui estão nesta casa nos visitando, de que a prestação de contas ela mudou. São 3 prestações de conta agora, vereador Alex, durante o processo, e que tem que ser muito bem feita. Então é bom ter um contador que acompanhe cada candidato, vereador Rufa, para que a prestação de contas, então, seja bem feita. Foi apresentado também toda a estrutura de marketing dos candidatos, dos pré-candidatos a vereadores do Democratas, né, onde foi aprovado as peças publicitárias. Nós sabemos que isso depende da convenção, que acontece do dia 20 de julho ao dia 5, vereador de Ávila, de agosto. Este é o prazo das convenções, né, e esperamos, então, ter as convenções para poder, então, ter o CNPJ e poder divulgar, dentro da legalidade do que diz a legislação eleitoral, ter os nossos candidatos às ruas. Mas, como diversos partidos, nós teremos uma nominata completa, apresentando à população de Passo Fundo uma proposta viável. Obrigado, vereador. Encerrada a comunicação de vereadores, passamos à pauta. Eu solicito à senhora primeira secretária que faça a leitura dos projetos. Em segunda discussão prévia, projeto de lei complementar número 10 de 2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, altera o anexo 2, tabela de usos, e o anexo 4, uso do solo, ambos da lei complementar número 170, de 9 de outubro de 2006, para criar o uso CS20A e alterar o CS20 e dar outras providências, comissões, CLR, COPNR e CEPS. Estão abertas as inscrições para discussão do projeto, senhores vereadores. Não havendo vereadores inscritos, considera-se discutida. Antes de passarmos à ordem do dia, nós temos espaço de líder da oposição, que será exercido pelo vereador Rui Lorenzato. Então, logo a manifestação do vereador Rui, eu já convido os senhores vereadores que encontram-se na casa para que nós possamos dar início à ordem do dia. Nossa saudação novamente, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, também a comunidade aqui presente. Em nome dos Moisés, eu queria cumprimentar a toda a família, todas as famílias que aqui estão e dizer que eu acredito sim que no nosso município de Passo Fundo tem um gestor. Eu acredito sim que o nosso município de Passo Fundo, além de ter um prefeito, tem secretários e tem secretário da habitação. Eu acredito que o prefeito municipal também seja sensível para, primeiramente, começar a receber as pessoas que vêm ali para falar com o seu gestor municipal, que é o prefeito municipal Luciano Azevedo. Portanto, Chácara Bela Vista, bairro Bela Vista, fiquem ali na expectativa e o prefeito vai ter que receber vocês. Porque todos os problemas que tem
no município de Passo Fundo, inclusive interior, vereador Chequinho, é problema do gestor municipal. Portanto, este grande problema de 150 famílias, que é um grande problema social que nós temos no município de Passo Fundo, com pessoas e famílias e crianças e idosos morando há mais de um ano em um local, construindo a sua casa com muita dificuldade, e que estão ali, que é um problema social, e que o prefeito municipal tem que trazer para si este problema também. Por quê? Não porque ele vai morar lá, porque ele é o gestor municipal, ele é o gestor, ele tem o dever, para não dizer obrigação, de chamar para si o problema, discutir com os juízes, discutir com os advogados, chamar os advogados, chamar o debate, chamar o Ministério Público para resolver da melhor maneira possível, que é dar um sinal ao dono daquela área especulativa que ali está, porque ali é uma área de especulação imobiliária, que o prefeito faça isso, chame o dono dessa área e diga, dê um sinal, senhor prefeito, de que pode sim ser negociado como interesse social, para desapropriação realmente, para construir. Prefeito municipal, faça isso. Eu acho que esse é um caminho, é uma saída digna de uma pessoa que quer o bem do cidadão de Passo Fundo. Puxe, chame o dono dessa área, porque senão pode haver até uma questão de uma desapropriação por interesse social. Isso já foi feito. Isso dá para fazer, e aí na choradeira da administração, que eu participei da reunião com algumas lideranças, inclusive não estava o senhor prefeito municipal, que disseram que não tem dinheiro. Mas, gente, o governo federal tem seus problemas, sua crise econômica, mas tem dinheiro também, porque todos nós não paramos de pagar imposto. Tem receita. E o governo federal tem o programa Minha Casa Minha Vida, que pode sim comprar a área, construir a casa e colocar aquelas pessoas com uma vida mais digna, mais séria, mais honesta. Então, fiquem ali, firmes, firmes até o prefeito primeiramente começar a receber, que não recebeu ainda. E fiquem ali, quem vai sofrer mais é a grama que está ali, que já está morta pela geada, mas vai sofrer mais, mas ela se recupera a grama. Deixa um pouquinho depois de resolver esse problema, a grama se recupera. Então, colegas vereadores, nós sabemos que a maioria dos colegas são parceiros de vocês, moradores. São parceiros, sim, nessa caminhada, tanto é que vamos fazer, senhor presidente, essa reunião aí, para fazer um diálogo de como fazer essa caminhada. Mas o importante é resistir, para que realmente vocês tenham uma solução do problema que está ali, que não pode se prolongar. E para não se prolongar, o primeiro passo é o prefeito começar a receber vocês para esse diálogo. E depois, é o prefeito ter vontade de resolver o problema. Porque tudo tem solução. Basta um sinal de compra daquela área para que vocês possam, vocês que estão aqui, e mais de 150 famílias, porque a área é grande, possa estar construindo uma casa com toda a tranquilidade e que as crianças consigam dormir à noite, sem o medo do barulho da patrola, daquela lâmina afiada que pode empurrar a casa de vocês para a beira da sangue. Isso não pode acontecer. Então, gente, vamos firmes, que a maioria dos... Obrigado, vereador. Passamos agora à ordem do dia. Solicito os senhores vereadores que encontram-se na casa para que compareçam em plenário. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de propor a retirada do projeto de nossa autoria, 17/2016, para que a gente possa discutir mais, tendo em vista que nós não concordamos a justificativa pífia que a Procuradoria deu para o parecer contrário ao projeto. Então, nós solicitamos a retirada. Conforme iniciativa do autor, nós determinamos a retirada da ordem do dia do
projeto de resolução 17/2015, de autoria do vereador Wilson Pedro Liu, que institui na Câmara de Vereadores a obrigatoriedade de representatividade do sexo feminino nas vagas para assessoria dos gabinetes dos senhores vereadores. Passamos... Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Antes de entrar no segundo projeto e no terceiro projeto, eles têm o mesmo objetivo. O projeto 005/2016 e o 06/2016 têm o mesmo objetivo. Então, eu não sei se daria, de repente, para agrupar esses dois num só, para nós não ter que votar dois com o mesmo objetivo, senhor presidente. Eu ia fazer uma sugestão aos senhores vereadores em relação às moções. Como de costume, essa casa tem feito a votação em bloco. Nós temos aqui a moção 05, 6, a 7, a 8 e a 9. E eu peço ao plenário que possa, então, ter a aquiescência de nós votarmos em bloco essas moções. Obviamente que será aberto espaço para discussão, como de costume. Então, fica assim acordado? Ok. Então, nós vamos ler aqui, moção 05/2016, de autoria do vereador Renato Tchecker, que requer voto de repúdio ao item 9 do artigo 2º da Lei 14.035, que elevou a taxa de cobrança de transferência de veículos do Estado do Rio Grande do Sul, que foi aprovada pelos deputados em junho de 2012, tornando a taxa mais alta do país. Parecer CLR favorável, relator Alberi Grando. Moção 06/2016, de autoria do vereador Renato Tchecker e outros, que requer apoio aos proprietários de veículos automotores que estão sendo prejudicados pelo item 9 do artigo 2º da Lei 14.035, aprovado pelos deputados em junho de 2012, que elevou a taxa de cobrança de transferência de veículos no Estado do Rio Grande do Sul, tornando-as as mais altas do país. Parecer relator da CLR, vereador João Pedro Nunes. Moção 07/2016, de autoria da vereadora Cláudia Furlaneto, que requer apoio à nota de repúdio à repressão das manifestações de jovens e estudantes em Porto Alegre nos dias 12 e 13 de maio de 2016 pela Brigada Militar. Parecer CLR favorável, relator Isamar Oliveira. Moção 08/2016, de autoria do vereador Wilson Pedro Liu e outros, que requer moção de apoio aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias para a revogação das portarias 958 e 959 de 2016, ambas do Ministério da Saúde. Parecer CLR favorável, relator Paulo Neckel. E, por fim, moção 09/2016, de autoria do vereador Sidney Ávila e outros, que requer, ou melhor, que propõe moção de apoio pela renovação dos convênios do Senad e casas terapêuticas. Parecer CLR favorável, relator Pedro Danelli. Estão abertas as inscrições para a discussão das moções, senhores vereadores. Por acordo, considera-se discutida. Nós temos duas inscrições aqui dos vereadores Sidney Ávila e Renato Tchecker. Por ordem, vereador Sidney Ávila. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, eu venho aqui fazer um esclarecimento sobre a proposição que fiz a essa casa da moção 09/2016, que propõe moção de apoio pela renovação dos convênios entre o Senad, que é a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, e as casas terapêuticas. Nós, quanto Comitê de Vereadores e Entidade de Prevenção e Combate às Drogas, estamos fazendo um trabalho, e fizemos durante esses 4 anos do meu mandato nessa casa, em busca de criar, construir uma rede de atendimento que contemple a prevenção, em primeiro lugar. Segundo, atendimento à demanda daqueles que procuram internação no momento que se deparam com a dependência química. Em terceiro, o atendimento à família. E a quarta, a ressocialização do dependente químico. E dentro desse trabalho, nós nos deparamos com um cenário no município da falta de vagas, Padre Wilson, que quando um dependente químico procura ajuda, é hora de estender a mão e socorrer. Antes que ele acabe no presídio,
antes que a droga leve ao cemitério, nós procurar socorrer essa pessoa que no momento de lucidez, ele chega à conclusão que precisa de ajuda. É nessa hora que ele precisa ser retirado do convívio social que inseriu ele a ser um usuário. Então nós fizemos esse trabalho, fomos a Brasília 2 vezes, conseguimos efetivar convênios com as comunidades terapêuticas através do governo federal. Infelizmente, essas comunidades perderam esses convênios. A Manaim perdeu 30 vagas, que são essenciais hoje para atender a demanda crescente que há na nossa cidade, na nossa região. A Casa Vita, de 20 vagas que tinha em convênio com o governo federal, perdeu 8, baixou para 12. A Casa Peniel perdeu 15, a Reconquista perdeu 15 vagas. Então, realmente, é preocupante a situação que nós nos encontramos hoje em socorrer essas pessoas que precisam de ajuda. Então, eu estou propondo essa moção de apoio pela manutenção dessas vagas, para que nós possamos, sábado, lá em Novo Hamburgo, onde vai haver um encontro das comunidades terapêuticas do Rio Grande do Sul, vai estar ali o ministro Eliseu Padilha, vai estar ali o ministro Ronaldo Nogueira, que representa o governo federal. Nós queremos, em nome desse parlamento, em nome da comunidade de Passo Fundo, fazer a entrega que os vereadores de Passo Fundo, que representam a comunidade, precisam que o Senad, que o governo federal, mantenha esses convênios. Que esses convênios, essas vagas, são essenciais para dar continuidade ao trabalho de recuperação desses dependentes químicos. Então é essencial essa casa hoje aprovar essa moção, para que nós possamos fazer a entrega sábado ali na cidade de Novo Hamburgo, no encontro das comunidades terapêuticas do Rio Grande do Sul. Então eu peço aqui a aquiescência dos nobres colegas pela aprovação, para que nós possamos continuar trabalhando para termos uma cidade menos violenta. Passo Fundo está entre as 10 cidades mais violentas do Rio Grande do Sul. E o gerador de violência é as drogas. Então, minha gente, nós como parlamento, como Casa Legislativa, não estamos omissos a essa problemática. Estamos olhando e trabalhando. Estamos trabalhando para que Passo Fundo seja uma cidade melhor para viver. Mesmo que alguém diga que eu não tenho um filho dependente químico, eu não tenho nenhum familiar que é usuário de drogas, podemos ser vítima dela. Podemos ser vítima com o nosso carro, podemos ser vítima com o nosso bem material e com lesão corporal. Nós todos podemos ser vítima das drogas. Por isso eu peço o apoio dos nobres colegas pela aprovação dessa moção. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Renato Tchecker. Boa tarde, senhor presidente. Nós não podíamos deixar de vir aqui nessa tribuna para discutir essa grande covardia que está acontecendo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, né? E por mesmo acontece aqui na nossa cidade, que é uma cidade que abraça muito essa causa aqui, em termos dos nossos comerciantes, donos de garagem aqui, e do nosso povo em geral. A cobrança das transferências dos nossos veículos aqui no Rio Grande do Sul. Chega a ser um absurdo, vereador Gleison, a diferença entre outros estados. Outra oportunidade que eu apresentei aqui, eu quero mostrar para os colegas novamente e para a comunidade que está em casa. R$ 39,00 a transferência, a taxa, por um carro lá em Ceará. E aqui, no nosso Rio Grande do Sul, a mesma taxa, R$ 711,00 o mesmo carro, né? E assim por diante. Não é uma taxa única, mas dá para ver que no nosso estado aqui estão massacrando o nosso povo rio-grandense. R$ 711,00. Chega a atingir 20 vezes mais do estado de Ceará. Mas vamos comparar com estados vizinhos nossos aqui, Paraná, Santa Catarina. Por que em Paraná pode ser R$ 182,00
E aqui no nosso Rio Grande do Sul, R$ 711. Então, meu amigo Marlo, é inaceitável esse roubo que fazem para o nosso estado do Rio Grande do Sul, uma lei que foi aprovada em 2012, por baixo do pano, só pode, dos nossos deputados. Então eu peço aqui o apoio dos colegas vereadores, que com certeza votei por unanimidade, e quero também o apoio dos nossos deputados, que às vezes a gente vê deputados aí protocolando projetinhos que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isto é um projeto para ser debatido. Isso aí é um massacre que está acontecendo aqui no nosso Rio Grande do Sul, vereador Padre Wilson. Os nossos deputados daqui na nossa cidade têm mais o que fazer. Os deputados daí da região, que venham aqui pedir voto para a comunidade e levam, tem mais o que fazer do que estar com um projetinho, que nem diz os colegas, às vezes, fajuta. Olha só o que eu estou falando. Isso é um massacre para a nossa comunidade rio-grandense, né? É um massacre para quem lida nesse comércio. Isso é um assalto à mão armada. Então está aí a comparação, é inaceitável. Nós, como legisladores dessa casa, não podemos aceitar isso, vereador Hernani Laime. É muito disparelho, minha gente. Não dá nem para comparar esse tipo de coisa. Isso aí é assalto na calada da noite, só pode terem votado às escondidas mesmo. Então eu peço o voto de todos os colegas vereadores aqui, para que isso aí tramita e vá até o plenário do Estado para que consigam reverter essa situação, porque do jeito que está isso aí é um assalto à mão armada. Peço o voto de todos os colegas vereadores. Obrigado. Encerradas discussões, vamos proceder à votação em bloco pelo sistema, informa a assessoria, das moções 05, 6, 7, 8 e 9, 2016. Está em votação, senhores vereadores. Presidente, só Pois não, vereador. uma pequena comunicação, nós não nos inscrevemos, a moção que trata da questão dos agentes de saúde, então, ela é um encaminhamento das SEBs, fruto do debate que nós fizemos, né, vereador Rufa, então quero deixar claro isso, é um pedido dos agentes e a SEBs acolheu e está fazendo essa moção para que eles avancem nos seus pleitos, nas suas conquistas. Obrigado. Obrigado, vereador. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu só gostaria de justificar o meu voto contrário à moção 07/2016, que é da autoria da vereadora Cláudia Furlaneto, que a nota de repúdio à repreensão das manifestações de jovens estudantes em Porto Alegre, dia 12 e 13 de maio, pela Brigada Militar. Eu acho que a Brigada Militar estava ali fazendo o seu papel, proteger o patrimônio público. Então, eu quero deixar aqui o meu voto contrário a essa moção. Obrigado, senhor presidente. Vamos proceder à votação, depois eu faço o encaminhamento aqui à nossa assessoria para os registros da finalização. Ô, Tchequinho. Então, está aprovado com 20 votos favoráveis à moção 05/2016, a moção 06/2016, a moção 08/2016 e 09/2016, e com 19 votos favoráveis à moção 07/2016, com voto contrário do vereador Sidney Ávila. Senhor presidente. Cerrada a ordem do dia, às 17h26. Pois não, vereador? Então, nós vamos, uma solicitação do vereador Patrick, eu vou ter que retomar a ordem do dia. Senhor presidente, só gostaria de reiterar, como foi um acordo, e eu mantenho o acordo, só também seguir o meu voto contrário à moção da vereadora Cláudia. Ok, então nós vamos fazer a recontagem da moção 07/2016. A moção 07/2016, com 18 votos favoráveis e 2 votos contrários. Registra-se vereador Sidney Ávila e vereador Patrick Cavalcante. Questão de ordem, presidente. Só justificar aí o nosso voto e a nossa apresentação dessa moção, que não é uma moção minha, mas uma moção assinada aí por um grupo de pessoas e entidades, onde entende
que a segurança pública ela pode ser seguida sem violência, sem o uso da força e sem o que aconteceu de fato, a repressão que houve em Porto Alegre. Obrigada. Obrigado, vereador. Encerrada agora sim a hora do dia, às 17h27. Passamos ao espaço de líder do governo, que será exercido pelo vereador Alex Necker, bancada do PCdoB. Colega vereadora, colegas vereadores. Eu escutei atentamente, vereador Patrick, a fala dos colegas vereadores dirigidas, em especial, a essa população, a esses moradores, a esses ocupantes. E é sempre importante a gente destacar as diferenças. O movimento de luta pela moradia, vereador Pelicioli, é feito por ocupantes e não por invasores. Desconfiem sempre daqueles que usam o microfone e que, quando, na ânsia de agradar, utilizam a palavra invasor para definir quem está ocupando uma área na luta por moradia. É ocupante e não invasor. Segundo, queria dizer que também escutei o relato de Vossa Excelência, presidente Patucci, da ação do governo DIP no que se refere a algumas ocupações. O senhor relatou a ocupação lá do Záquia, na área da antiga Coab. O senhor relatou essa ação como uma ação positiva, e eu reconheço isso. E eu queria lembrar outra ação positiva do governo DIP, vereador Rufa, a da ocupação da Vila Isabel, que mesmo contando com a oposição do então secretário de Planejamento na oportunidade e vice-prefeito, que enviou o ofício dizendo à Justiça Eleitoral que o município não tinha interesse naquela área, após diálogo construído entre os ocupantes e o então vereador Juliano Roso, ex-vice-prefeito, com o prefeito Luciano, se conseguiu o acordo com o proprietário da área e se possibilitou a manutenção das famílias que lá residem na Vila Isabel. Essa outra lembrança das ações do governo DIP nas áreas de ocupação. E aí, eu lembrei das áreas resolvidas por este governo. Nós, no início do governo do prefeito Luciano e do vice Juliano, tivemos a ocupação do Leonardo Ilha, vereador Marco Silva, com encaminhamento também para a reintegração de posse. O prefeito Luciano dialogou, construiu a possibilidade de transferência das famílias para o Parque do Sol. As famílias estão lá, mais de 100 famílias, instaladas com luz, água e asfalto, como o prefeito DIP fez no bairro Záquia, numa das ocupações. A ocupação Záquia 3, resolvida por esta administração, com luz, água e asfalto, mais de 100 famílias. Uma ocupação, se não me engano, de mais de 15 anos, que recebeu ordem de reintegração de posse ali na Avenida Rio Grande, e que está sendo encaminhada a solução por este governo. A ocupação no bairro Valinhos, junto com a Matra, que está sendo encaminhada a solução por este governo. Então, quando os colegas vereadores ocupam a tribuna para dizer que este governo não encaminha a solução para as ocupações, não podem ser seletivos na análise. Passo Fundo possui mais de 40 ocupações, dos mais variados tamanhos de período histórico da cidade. Tem ocupação de 30 anos que ainda não foi resolvida, tem ocupação de 2 ou 3 anos que encontrou uma solução, vereador Pedro Nanelli. E por isso que eu colaboro com a fala do vereador Pedro Nanelli, em que nós precisamos ter
a capacidade de dialogar e buscar solução. Recentemente, na área da Corsan, lá no Záquia, que sofreu aquela ação de retirada da luz elétrica, vereador Wilson, nós intermediamos, junto com o governo municipal, com o Corsan, com Justiça, um acordo para que as famílias lá permaneçam até achar a solução definitiva. Nós vamos, com bom senso, com diálogo, construir alternativa para aquelas pessoas que precisam dela. Vamos construir essa alternativa que as famílias esperam. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Passamos agora à comunicação importante de líder, bancada do PCdoB. Fará uso a vereadora Cláudia Helena Paim Furlaneto. Primeiro, cumprimentar as famílias que aqui estão, vocês são sempre bem-vindos. Dizer que estaremos junto a vocês, logo após, quando encerrarmos a reunião, para que possamos ouvi-los, para que possamos, de alguma forma, colaborar no que é de direito. Entendemos, sim, que os movimentos pela moradia são movimentos legítimos, e por isso estaremos somando esta luta. Colegas vereadores, cumprimentá-los, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, mas nesse momento de liderança do partido, não poderia deixar de trazer essa tribuna, vereador Alex, as ações que o PCdoB está realizando, as atividades aí, estamos frente a uma campanha eleitoral, um processo eleitoral, onde o partido, então, se organiza com um número grande de candidatos, de candidatas, um grupo qualificado, onde amanhã à noite, então, teremos uma atividade do partido, onde serão apresentados aos pré-candidatos e candidatas as peças de campanha, as questões jurídicas necessárias, enfim, os rumos da nossa campanha, que temos certeza que será uma campanha muito bonita. Por outro lado, também o partido se organiza a nível estadual, dentro dos seus diversos setores de atenção, onde temos lá populações que trabalhamos, mulheres, negros, população LGBT, trabalhamos, vereador Sidney Ávila, olhamos para essa população com maior respeito que lhes confere enquanto cidadãos de direitos. E nesse final de semana, então, terá em Porto Alegre um encontro com os nossos deputados, com a nossa deputada estadual, com os vereadores do partido, os pré-candidatos a vereadores, em Porto Alegre, onde tratará um seminário de inclusão e direitos, cidades LGBTs, onde também haverá o lançamento da União Nacional LGBT, onde o Rio Grande do Sul, então, estará tendo também aí a participação, enfim, tendo a união, atividades importantes, colega vereador Alex, onde, de fato, serão discutidas pautas dos direitos humanos, onde serão discutidas pautas de atenção às pessoas, enfim, momentos importantes do partido, pautas permanentes. Esta é uma das pautas e, com certeza, na nossa campanha pela frente, traremos aí várias discussões e vários grupos que ainda são estigmatizados pela sociedade e sofrem algum tipo de preconceito. Falando em preconceito e discriminação, quero trazer também uma das ações que fizemos esta semana, onde fomos procurados, então, pela Associação Guerreiros do Axé, vereador Alex, onde conversamos sobre a Frente Parlamentar Mista contra a intolerância religiosa, homofobia e discriminação racial. Nos falavam da importância dessa frente
e que esta frente que se forme, eu tenho certeza que todos os vereadores, ou se não a maioria deles, vão votar a favor, é um espaço de discussão permanente. Não é uma pauta que nós vamos tratar numa reunião de comissão ou de outra reunião da comissão. Quando se fala em intolerância, quando se fala em discriminação, quando se fala de atentado à dignidade humana, nós temos que discutir permanentemente esta pauta. E assim queremos fazer, e assim as mais de 40 casas de religião e outras religiões que quiserem se fazer presente a essa frente serão muito bem-vindas. Não é uma frente que vai trabalhar uma religião só, mas vamos falar da discriminação religiosa, homofobia e discriminação racial. Então, fiz essa fala no nosso tempo, porque vai ao encontro do que acreditamos, que é a defesa da paz, que é a promoção do direito. Próximo inscrito na comunicação, gente, vereador Wilson Liu, bancada do PSB. Senhor presidente, vereadores, vereadora Cláudia, comunidade que está aqui presente, quem nos acompanha, pois não, vereadora? Um segundo, vereador, para não tomar seu tempo, mas lhe dizer tranquilo. que ontem na reunião o seu nome foi citado como um grande defensor da vida, dos direitos das pessoas, e desde já convidado para participar junto com os demais vereadores da frente. Com certeza, lhe agradeço, porque penso que é assim que devemos trabalhar e ir nos somando. Gostaria que o Miqueias mostrasse uma foto só, não sei, uma ou duas ou três. Pena que o vereador Alberi não está aqui no momento. E trago isso, vereador Alex, presidente, vereadora Cláudia, isso é uma foto de trabalho lá no bairro Independente 2. O bairro Independente 2 foi uma coisa interessante. Lá tramitou aqui, se não me falha a memória, em 2014, um projeto de lei que nominava uma rua, que dava o nome para a rua lá no Independente 2, vereador Sidney, ao sogro do doutor Alberi, seu Albano Chinori. E o presidente da Associação de Moradores, e faço questão de dizer o nome, que com certeza ele vai assistir, ele vai lembrar dessa história, ele se irritou profundamente com essa lei, e ele nos procurou porque o vereador Alberi elaborou o projeto, e nós o fizemos tramitar, e os 21 vereadores aprovaram, e ele se invocou porque ele disse que deviam ter escutado a comunidade, o bairro lá antes. Então ele inclusive foi bastante agressivo na época com o vereador Alberi e conosco. E nós ouvimos e, obviamente, explicitamos qual que era o trabalho dos vereadores, dos legisladores e como funcionava, vereador Tchequinho. E aí nós nos tornamos, o vereador Alberi e nós nos tornamos como que comprometidos com a comunidade lá, e aí as coisas foram acontecendo, e eles foram percebendo, nós não fomos lá prometer nada, mas nós nos dispusemos, vereador Alex, a ir intermediando. Eles têm uma das regiões mais bonitas da cidade, especialmente como bairro, quem conhece o Independente 2, é uma área de preservação, um mato bonito, uma grama bonita. Eles conseguiram, era um capoeiral, era um matagal aquilo. Hoje está bonito, está gramado, está limpo, eles têm caminhódromo, eles têm uma espécie de... caminhódromo e ciclovia, mas a tubulação pluvial vinha entupida há muito tempo, vereador Sidney, e qualquer chuvinha, é uma rua que faz uma curva grande, alagava todas as casas. E agora essa semana começou, e hoje de manhã nós estivemos lá dando uma espiada, de fato refazendo toda essa canalização. Trago isso exatamente para também reforçar, vereador Alex, a tua fala em relação também à questão da habitação. Porque tem formas e tem formas, e nós sabemos, e você pode ir na base do grito, fazer as coisas, ou tu pode ir fazendo na base do diálogo, e intermediando e conseguindo. Nós
aproximamos o poder público daquela comunidade, fizemos reunião lá no mato mesmo, ali próximo a esses brinquedos, junto com o secretário e os moradores de lá. E agora, esta semana, até eles nos avisaram, diz, vereador, venha ver que a obra está acontecendo. Nós não acreditávamos em Papai Noel. E aconteceu. Lá na Coab, nós tivemos lá, o Ademir está aqui, né, nós tivemos lá, quando foi para ir o programa Bairro a Bairro para lá. Nós fomos lá, vocês foram junto, o vereador Patrick representando, reunimos lá o presidente da Associação de Moradores, e se reuniu e se conseguiu lá uma antiga reivindicação, e hoje está resolvido. Avenida Barão, resolvido, outras ruas, Antoninho Nazari, que liga ali, aquela curva lá embaixo, então está resolvido. Então trazemos isso para as pessoas perceberem como é possível, de fato, construir e fazer a política pública acontecer, fazer os direitos dos cidadãos acontecer de forma tranquila, diria eu. Há conflitos, como todos os embates e como todos os debates. Hoje mesmo na reunião da SEBS nós tivemos embate, tivemos conflito na reunião. Mas o conflito, por que se deu, vereador Sidney? Porque todos que estavam aí, tanto os vereadores quanto quem estava ali trazendo suas pautas, estava ali buscando, de fato, os direitos dos trabalhadores. Dia 30. Então, também nós tivemos hoje, aí vai o convite, dia 30 de junho, presidente, às 18h30, vai acontecer uma audiência pública aqui em Passo Fundo, que vai tratar, é algo da Assembleia Legislativa, que vai estar aqui também acontecendo, para tratar a questão da Manituoc. Então, todos estão convidados, e até lá, o parecer do projeto do vereador Patrick fica na espera. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos agora à comunicação, gente importante, bancada Partido dos Trabalhadores. Será exercido pelo vereador Isamar Oliveira. Senhor presidente, senhora vereadora, nós retornamos à tribuna para dizer que realmente não é com grito, não é com fala macia, como faz o vereador Alex, o vereador Padre Wilson, mas com atitude, com trabalho que se resolve os problemas, como bem disse aqui o vereador que nos antecedeu. E eu lembro que na administração DIP Seconello, foram entregues mais de 1.000 residências, moradias, a essas pessoas de baixa renda, com projetos habitacionais na Donária, na Veracruz, na Planaltina, na Bom Jesus, ali no Boqueirão também. Então, quando vem aqui e diz o vereador líder da situação que foram entregues cento e poucos terrenos lá na Morada do Sol, é verdadeiro, mas sem infraestrutura nenhuma. Depois, sim, depois de um sofrimento grande, de alguns meses, aí foram levados alguns melhoramentos lá, que ainda falta creche para as crianças lá, falta a escola infantil. Então, tudo isso é verdadeiro. Mas essa administração canalizou muito recurso a outros projetos insignificantes e não projetos de fundamento e de aproveitamento a esses trabalhadores, a essas pessoas que ganham pouco na cidade, que tem salário mínimo, essas pessoas pobres. Essa administração não tem olhado para esse segmento social. Basta que nós temos aí quase 50 ocupações e uma que outra que é contemplada em partes, e os projetos habitacionais ficam devendo. Basta nós vermos lá na Secretaria de Habitação qual é o recurso que é destinado, qual é o orçamento da Secretaria de Habitação para essas pessoas. Nada, absolutamente nada. Mas, mudando um pouquinho o foco, eu não poderia deixar aqui passar
que nós temos que colocar também aqui, ao conhecimento daqueles que não acompanham rotineiramente o noticiário, o que apresenta ali nas manchetes jornais, que aquele que dizia que não podemos desistir do Brasil, realmente não queria desistir do Brasil porque estava lá enterrado em corrupção. Agora está a prova ali. Por que que ele não queria largar do Brasil? Porque certamente estava mamando bem nas tetas da Petrobras. Agora está aí a Polícia Federal trazendo as provas claras, que eu sempre disse quem era o dono do avião, e esperamos que venha isso agora nos autos. Quem era o dono daquele jatinho? Era o seu Eduardo Campos. Eu sempre disse isso. Quem é que tinha relação com a Petrobras? Não eram aqueles empresáriozinhos lá, eles eram laranjas. Desde março de 2014, o seu Eduardo Campos viajava pelo Brasil com esse jatinho, que a dona Marina também pegou carona. E a população brasileira esperava que essa notícia viesse à tona, porque só tinha o foco no Partido dos Trabalhadores, no Lula e na Dilma, e tiraram a Dilma. E vão prender o Lula, eu já tenho dito aqui. Por quê? Porque sempre defendeu, sim, a classe trabalhadora e os mais humildes desse país. Esse é o foco da questão, não adianta, Sidney, sorrir, mas é a verdade. Agora está aí o senhor Eduardo Campos, enterrado aí, ó. Enterrado, literalmente enterrado, 2 vezes. Uma porque morreu e outra porque estava envolvido na corrupção, 600 milhões. É isso que nós temos que trazer. O Brasil ali, não interessa se é do PT, do Partido dos Trabalhadores, não interessa se é o Lula, se é a Dilma, se está envolvido, que se descubra e traga as verdades. E a verdade veio de quem era o jatinho. É por isso que falta dinheiro, muitas vezes, para as obras sociais, para os programas sociais, porque a roubalheira é grande. E espero que a lei realmente seja aplicada e que esse dinheiro seja trazido aos cofres, de volta aos cofres da nação. Obrigado, senhor presidente. Obrigada. Próximo, na comunicação urgente e importante de líder, vereador Sidney Ávila. Que nem diz o vereador da Lalana, eu morro e não vejo tudo. É incrível como pode. As coisas mudam de um momento para o outro, vereadores. Né, Padre Wilson? Então, pessoal, eu quero aqui ocupar esse espaço do Partido Progressista para dizer assim que o PP, Partido Progressista, está bem organizado em Passo Fundo, na liderança desse jovem promissor na política, chamado Rafael Bortolucci, que é um moço jovem, que tem uma caminhada já, passou por esse parlamento, deixou uma marca nessa casa, e hoje é o presidente do Partido Progressista, e que o Partido Progressista, sim, vai ter candidato a prefeito. O nosso pré-candidato já demonstrou, nos 2 mandatos que teve, à frente do município de Passo Fundo, que tem condições de governar a cidade e trazer para essa população que hoje está acampada aqui em frente à prefeitura, aqueles projetos que o prefeito Luciano Azevedo deixou de lado. Projeto habitacional. Em 3 anos e meio do governo Luciano Azevedo, a Secretaria de Habitação fez um banheiro social. Um banheiro social. Um banheiro social e deslocou aquelas famílias do Leonardo Ilha para o Parque do Sol em precárias condições de morada. Precária, vereador Isamar. Eu concordo com o senhor nisso. Né? Precária condição em que jogou aquelas famílias ali. Então, senhoras e senhores, é preocupante. Passo Fundo precisa retomar a geração de emprego. Precisa retomar geração de emprego. Não podemos ver o declínio da nossa cidade na geração de emprego. Passo Fundo precisa retomar esses investimentos. Focar. Um prefeito não resolve tudo, mas pelo menos ele tem que ter foco. E o foco do prefeito Luciano Azevedo é enfeitar a praça. Eu recebi um e-mail
que a grama superfaturada que o prefeito Luciano Azevedo comprou com dinheiro da canalização, vereador Padre Wilson, era quase valor de porcelanato. R$20 o metro, Moraes. Daria para colocar porcelanato nas praças de Passo Fundo. Então, já recebi e-mail que a grama superfaturada está morrendo. Está morrendo a grama superfaturada que foi comprada por essa administração. Então, Passo Fundo não pode continuar nesse retrocesso. Temos que tomar o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento habitacional, para Passo Fundo voltar a ser o que era antes da administração do prefeito Luciano Azevedo e do Juliano Rosso. Mas também quero aproveitar esse espaço do Partido Progressista para fazer um convite. Estamos aí com a Semana Municipal Antidrogas e gostaria de convidar a comunidade a participar de um grande evento amanhã. Eu gostaria, vereador, lhe dou uma parte, vereador Rufo. Só para complementar, que o senhor disse que já morreu, a grama já está morta, a grama. Com duas sajadas que deu aí, eu não tenho. É botado dinheiro fora isso aí. Obrigado, vereador Rufa, pela sua contribuição. Eles vão culpar a geada, então. Tá? Vão culpar a geada pelos R$20 por metro quadrado dessa grama. Né? Vão culpar a geada. Mas, senhoras e senhores, eu quero convidar a comunidade de Passo Fundo para amanhã, dentro da programação da Semana Municipal Antidrogas, nós vamos estar realizando aqui na casa o primeiro encontro da rede de atendimento. E aqui eu quero fazer um destaque, colegas, aos funcionários dessa casa. Vereador Patu, senhor como presidente, nós temos que dar honra a quem merece honra. E esse legislativo tem gente muito competente. E aqui eu quero citar o nome da Carla Mello, que é assessora da nossa comissão, e que fez um trabalho aí de dedicação, mesmo doente, mesmo para entrar em laudo de saúde. Ela disse, primeiro eu vou ajudar a organizar, e depois, se eu precisar, eu vou sair em laudo. Então, senhoras e senhores, eu quero, em nome da Carla, agradecer a todos os funcionários da Câmara de Vereadores de Passo Fundo por nos ajudarem a contribuir e convidar a comunidade. Amanhã, 23/6, 14 às 17 horas, primeiro encontro da rede de atendimento aqui nesse plenário. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A mesa diretora reforça as homenagens que Vossa Excelência fez aos servidores, em especial à servidora Carla, que desenvolve à frente das comissões especiais um trabalho exaustivo e que tem dado resultado no atendimento a todos os anseios dos vereadores e da nossa comunidade. Passamos agora ao espaço do líder do governo, que será exercido novamente pelo vereador Alex Necker. Vereador Rufa, a porta da UBS lá foi trocada, né? Então tá bem. Queria fazer uma fala de encerramento do nosso tempo da liderança do governo. Vereador Isamar, a forma como cada vereador se pronuncia, ela é própria de cada um. Pois não, vereador Rufa? Só quero, falou em porta lá da Unidade Básica Santana Pedreira, foi trocado. Finalmente. Que foi dia 21 mesmo. No dia demorou, falou, mas obrigado. Saiu. A forma que cada vereador se pronuncia e fala é própria de cada um. Cada um tem o seu jeito e a sua forma de trabalhar. Eu tenho a minha, o senhor tem a sua. Muitas vezes até semelhantes. Mas eu queria dizer que o município tem avançado bastante. Vários projetos que aqui os colegas vereadores alguns colegas costumam criticar, nesta tribuna, através da TV Câmara, quando estão lá no bairro, dialogando com a população, se perfiliam lado a lado para elogiar. Mas aqui gostam de criticar. Então, e gostam, inclusive, de puxar a brasa para o seu assado. Nós anunciamos aqui
sessão passada, vereador Wilson e vereador Danelli, o início de obras simultâneas no bairro São Luís Gonzaga. A construção da UBS, que será uma das maiores da cidade, destinada a atender 7 bairros da nossa cidade. A construção do Centro de Referência de Assistência Social no bairro São José. E também a reforma da escola do CIEP São Luís Gonzaga. Eu peguei a matéria, que foi enviada pela assessoria de imprensa da Prefeitura, consta no site, e também foi enviada para os jornais, e consta aqui, construção de unidade básica de saúde no bairro São Luís Gonzaga. Recursos próprios. O que o senhor entende por recursos próprios, vereador Wilson? Recurso próprio é do que você tem no seu orçamento e você planeja e destina pela melhor forma possível para render o máximo possível para quem precisa. São recursos arrecadados pela Prefeitura de Passo Fundo e destinados para ações pela Prefeitura de Passo Fundo. E aí que eu queria fazer uma correção na fala do vereador Sidney Ávila. Vereador, o senhor, quando era do PDT, assim como o deputado Giovanni Cherini, vieram a Passo Fundo e anunciaram uma emenda de R$400 mil, vereador Rufa. Até o presente momento, esta emenda não chegou na cidade, vereador Sidney Ávila. Sei se o senhor já sabia, ou se não sabia, mas estou lhe comunicando. Talvez seja necessário o senhor confirmar esta emenda com o deputado Giovanni Cherini, porque a obra vai sair, mas o recurso é do município. A emenda não chegou na cidade, vereador Sidney Ávila. Não chegou, a Prefeitura ainda está tentando garantir a emenda, mas, para não deixar a comunidade desassistida, fará a reforma com recursos próximos. Isso não é demérito nenhum para Vossa Excelência, vereador Sidney Ávila. Vereador Sidney Ávila, fique tranquilo, não é demérito, é só uma correção. Talvez um telefonema seu para o deputado possa resolver isso, mas é preciso resolver. Eu sei que a nossa central de captação de recursos está tentando resolver, porque até o presente momento a emenda não chegou. Estou lhe comunicando. Espero que o senhor possa confirmar isso com o deputado. Pois não, vereador Isamar? Ele votou sim pelo impeachment, então o Temer vai mandar. Pode ficar tranquilo. É verdade, é verdade. Talvez isso seja necessário. O senhor lembrar o governo federal provisório que o seu parlamentar votou sim pelo impeachment e talvez isso resolva o problema da emenda não ter chego. Tá? Faça isso porque, mesmo que a emenda não venha, vereadores, a obra vai ser feita com recursos da Prefeitura, com recursos oriundos da população da... Segura um pouquinho, só um pouquinho. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima reunião plenária ordinária a realizar-se no dia 27 de junho, às 15 horas. E de antemão eu convido os senhores vereadores e os representantes do movimento para que agora, de imediato, nós possamos realizar nosso encontro ali na sala do plenarinho.